Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso técnico de informática. Permitam-me me apresentar, eu sou Fabiola, sou formada em computação, matemática, pedagogia, psicopedagogia e também especialista em informática na educação. E atualmente eu trabalho tanto na ETEC Francisco Garcia quanto na escola CAIC, que é uma escola da rede municipal, isso já tem 16 anos. Então, para nossas disciplinas, nós vamos trabalhar com 3 disciplinas distintas, que são elas, operação de softwares aplicativos, vamos trabalhar também com gestão de sistemas operacionais e programação de computadores, ok? Então, são 3 disciplinas, das quais nós vamos nos encontrar toda segunda e terça-feira, e vocês pertencem ao grupo 1, ok? Então, o pessoal do grupo 1 vai trabalhar comigo essas 3 disciplinas na segunda e na terça-feira. Nós vamos trabalhar remotamente, tá? Devido a algumas restrições. Então, eu e tanto quanto vocês, na segunda e na terça-feira, no grupo 1, que vocês pertencem, trabalharão comigo remotamente. Nós vamos trabalhar através da plataforma Teams, das quais eu vou explicar posteriormente. Então, nós vamos nos reunir. Eu passarei também instruções pelo grupo do WhatsApp. E caso tenha alguma dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo através do meu zap particular, ok? Então, a ETEC Francisco Garcia, ela é composta pela diretora de escola, Maria Helena Morelim, a coordenadora pedagógica, que é a Cíntia Bazana, e a coordenadora do curso, que é a Jaqueline Domenciano. A Jaqueline, inclusive, vai dar aula para vocês, e então vocês possam estar reportando os problemas que vocês têm, tanto a mim quanto a coordenadora também do curso, para que a gente possa sanar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao curso, vocês podem entrar em contato conosco. Qual será o perfil profissional que vocês terão ao término do curso? Então, no módulo 1, vocês sairão como auxiliar de suporte de computadores, vocês já receberão um certificado ao concluir o módulo 1, que é esse módulo que a gente está, que dura um semestre, cada módulo dura um semestre. No módulo 2, vocês sairão como auxiliar de suporte em informática, da qual também receberão um certificado. E no módulo 3, esse sim, vocês sairão como técnicos em informática. Então, nesses módulos aqui, é possível já que vocês façam estágio na área, e algumas empresas, elas até contratam depois, porque nosso mercado de trabalho, ele está precisando muito de pessoal que demanda conhecimento nessa área. Com a pandemia, surgiu muitos postos de trabalho, então é uma área que está crescendo muito, é uma área que precisa de pessoas para trabalhar, e vocês poderão, então, desde o módulo 1, já começar a fazer estágio. Tem muitas oportunidades, a gente passa para vocês tanto nas redes sociais, tanto quanto também nos grupos de WhatsApp. Então, vocês verão que temos muitas oportunidades de emprego e também de estágio aqui, pelo perfil profissional que vocês se enquadram. Para as áreas de atividades, nós vamos ter, então, a seleção de recursos de trabalho, onde vocês vão especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos para desktop, ou seja, para computadores. Vamos também implantar sistemas e aplicações para desktop, onde vocês deverão verificar resultados obtidos na utilização de sistemas operacionais e aplicativos básicos. Tudo isso vocês vão aprender durante o curso. Vamos também trabalhar com desenvolvimento de documentos, criação de aplicações para desktop, com acesso à web, à internet. Além disso, nós vamos estar instalando programas para a rotina de segurança básica, selecionando e operando aplicativos locais, aplicativos de softwares,
E além disso, né, vocês deverão prestar suporte técnico para desktop, onde também vocês vão prestar atendimento em primeiro nível com suporte ao usuário final e clientes externos, um pouco de manutenção de computadores. Vocês vão detectar defeitos, né, e auxiliar na correção e manutenção de hardwares e softwares. Vão documentar procedimentos executados para atendimentos de suporte ao usuário. Então, vocês vão dar suporte ao usuário, tanto na parte de software quanto na parte de manutenção também, mas tudo no nível básico, né? Farão registros de chamados telefônicos, e-mails e aplicativos de mensagens. Vão também instalar e configurar computadores e periféricos. Além disso, pessoal, vocês vão comunicar-se, né, no contexto da área profissional em língua materna português. Então, vocês também terão, né, a possibilidade de aprender a comunicar-se no contexto dessa área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica e tecnológica da área em língua materna, que é o nosso português. Vamos também pesquisar vocabulário técnico da área de informática e respectivos conceitos em português e casos específicos em língua estrangeira. Vocês também terão o inglês técnico e vão ter essa parte também de português voltado então para a área corporativa, para a área de vocês. Vocês aprenderão a redigir, portanto, documentos técnicos pertinentes à área em português. Então, essas áreas aqui são as atividades que vocês deverão ter como habilidades e competências e das quais vocês vão estar se formando. Lembrando que todas as partes que passamos aqui são partes básicas, são conceitos básicos, e depois cabe o aluno estar se aprofundando, fazendo uma faculdade, para que possa assim então estar se desenvolvendo melhor, né, se qualificando melhor para o mercado de trabalho. Mas todas essas áreas de atuações que vocês viram aqui, elas permitem que vocês possam, então, trabalhar em qualquer empresa, dando tanto suporte ao usuário, na parte de manutenção de softwares e hardwares, quanto também trabalhando com softwares aplicativos e entre outras atividades que vocês também conhecerão durante o curso. Durante todos esses 3 semestres, vocês terão como atribuições, no curso técnico de informática, a instalação, o acesso e a documentação de aplicativos para desktop ou web, prestando suporte e apoio aos usuários. Então, a gente vai prestar suporte, vai conhecer como que dá o suporte e apoio ao usuário nesse quesito. Nós vamos também distinguir e avaliar linguagens de programação, ou seja, a gente vai aplicá-las no desenvolvimento de softwares. Então, tem essa parte também de software, onde a gente vai para o desenvolvimento. Nós vamos configurar serviços e funções dos sistemas operacionais. Vocês vão ver o que é um sistema operacional e como a gente pode estar desenvolvendo funções e aperfeiçoando os nossos conhecimentos para que possamos aplicá-los. Também utilizaremos aplicativos na elaboração de documentos, como editores de textos, planilhas, apresentações, tanto que pode ser pelo acesso local e remoto, então vocês também poderão usar localmente ou remotamente via rede. Vamos identificar a origem das falhas do funcionamento de computadores, ou seja, a gente vai identificar hardware e software necessários para o controle e acompanhamento das atividades operacionais da organização. Nós vamos também identificar técnicas e ferramentas para suporte a banco de dados. Vamos trabalhar um pouco com banco de dados, guardando esses dados, onde vocês também vão aprender. Vamos comunicar-se oralmente e por escrito, utilizando terminologia técnico-científica da profissão. Então, vocês aprenderão também um pouco de português voltado para a área de vocês, voltado para as corporações, as organizações, tá ok? Então, nós temos algumas atribuições das quais, quando vocês formarem, vocês terão condições de estarem atuando em qualquer mercado de trabalho, em qualquer empresa,
dando tanto suporte ao usuário, dando suporte à criação também de programas de computadores, trabalhando com técnicas e ferramentas de banco de dados e também trabalhando aí com terminologias na nossa linguagem, a linguagem que a gente usa materna português e também inglês. Então, para o nosso primeiro módulo, cada módulo tem o seu componente curricular. Então, para o nosso primeiro módulo, vocês aprenderão como disciplinas Linguagem, Trabalho e Tecnologia, que é o português, para a área técnica. Suporte ao usuário, como eu já expliquei, vocês vão aprender também a dar suporte ao usuário, tanto na parte de hardware quanto de software. Vamos trabalhar com operação e configuração de aplicativos 1, onde nós vamos aprender os principais aplicativos usados nas empresas, como, por exemplo, editores de textos, planilhas, apresentações. Vamos também trabalhar com a internet, tá? Tudo a nível técnico. Vamos trabalhar com gestão de sistemas operacionais. O sistema operacional é um sistema que gerencia tanto a parte de hardware, que é a parte física, e também a parte de software. Então, a gente vai aprender as funções do sistema operacional, né? Um sistema operacional, por exemplo, a grosso modo a gente pode dizer assim, temos o Windows, temos o Macintosh, nós temos também outros sistemas, os Solaris, o Linux. Então, para cada sistema operacional, nós temos as funções e nós vamos aprender algumas funções dessas para que a gente possa estar aplicando aí no nosso mercado de trabalho. Vamos trabalhar com sistemas de tecnologia da informação e comunicação. Tá? Então, como é tratada as informações, como se dá a comunicação. Vamos ter também uma disciplina de instalação e manutenção de computadores, para que vocês possam dar suporte ao usuário e também estar conhecendo como funciona a parte de hardware, que é a parte física, e assim também poder estar desempenhando a função que um técnico de computadores, um técnico de informática tem como atribuição. Vamos trabalhar com a parte de software, programando o computador. Então, nós temos uma disciplina de programação de computadores e essa disciplina ela é voltada então para o desenvolvimento de softwares. Nós vamos, a priori, aprender a lógica de programação, como construir programas de computadores e modelagem de banco de dados, das quais vocês também aprenderão como criar banco de dados para poder estar se unindo, né, a programação de computadores aos softwares, porque um software sozinho ele não tem muita utilidade sem um banco de dados. Um banco de dados ele vai guardar os dados, tá, para que não se percam. Então, basicamente, né, os componentes curriculares do primeiro módulo são esses. Cada módulo tem seu componente curricular. Para as minhas disciplinas, então, serão Operação e Configuração de Aplicativos 1. Nós vamos trabalhar também com a Gestão de Sistemas Operacionais 1 e, além disso, a Programação de Computadores. Nessa reportagem, eu vou mostrar para vocês quanto que está ganhando um profissional de TI. Tecnologia. Esse profissional, atualmente, ele está sendo muito pré-requisitado para trabalhar em empresas, porque hoje tudo que a gente vê é computador, né? Tudo tem computador, tudo tem tecnologia e precisa de profissionais com conhecimentos para essa área. Então, é uma área que está crescendo muito, é um pré-requisito para entrar em qualquer empresa. Tá? Então, o profissional, mesmo que não for trabalhar na área, se ele tiver informática no seu currículo, já é um grande diferencial. Informática, inglês, são diferenciais que vocês têm para que possam estar trabalhando em qualquer tipo de empresa. Então, pode ser até que você faça um outro curso técnico, mas informática é imprescindível hoje em dia para trabalhar em qualquer empresa, porque qualquer cantinho tem um computador, qualquer cantinho precisa dessa parte de tecnologia. Então, esses conhecimentos que vocês terão nesse curso, eles são conhecimentos
que são pertinentes para trabalhar em qualquer tipo de empresa. O respiro no meio de tanta notícia difícil. Agora sobre o mercado de trabalho. Na área de tecnologia da informação, o rendimento médio dos profissionais aumentou 20% em 2020. Há 6 meses, o Caio foi contratado como especialista em design centrado no usuário, uma área de tecnologia em franco crescimento. Trabalho não tem faltado. Não é somente as oportunidades, mas você tem que estar preparado para tudo isso, para você mostrar, apresentar os seus conhecimentos, né? Na empresa onde ele trabalha, são 160 funcionários que desenvolvem tecnologia para as áreas contábil e financeira. A maioria está em home office e a demanda é tanta que a empresa quer contratar mais 20 profissionais de TI. A pandemia afetou muitas áreas, mas o setor de tecnologia se manteve em alta e pagando bem. Uma pesquisa feita com mais de 20 mil empresas recrutadoras em todo o país mostrou que o salário médio dos profissionais do setor aumentou 20% no ano passado. O problema é encontrar profissionais qualificados. Que hoje o profissional TI teve uma mudança também no perfil que a gente busca. Não é apenas a competência técnica ou o profissional só com a graduação. Então é um profissional que está sempre se atualizando, um profissional que tem uma boa comunicação, que saiba trabalhar em equipe, que tenha criatividade para resolver problemas. A pesquisa também revelou que os profissionais com ensino superior chegam a ganhar o triplo do que é pago aos profissionais não graduados. O desafio agora é corrigir as distorções entre homens e mulheres. É que as mulheres ainda receberam menos. Em 2019, o número que nós temos é de uma remuneração 13% menor do que a dos homens, né? Inferior a outros setores de atividade também, mas que tem espaço para muitas mulheres e que com certeza vão chegar cada vez mais próximo dessa igualdade salarial. Horários das disciplinas, nós temos os seguintes horários, então prestem atenção, tá? Alguns professores ficarão no ensino remoto, outros ficarão também no ensino híbrido. Então, prestem atenção nos horários. Pode ser ou não que haja alterações, mas para esse início nós temos esses horários. Então, anotem estes horários para que vocês não se percam, tá? E possam estar acessando, então, depois as disciplinas na plataforma Teams. Então, para cada disciplina, nós vamos ter sua criação lá na plataforma Teams, e essa plataforma Teams que vai nos auxiliar nas nossas aulas remotas. Os horários das aulas presenciais e também remotas, elas seguem o seguinte, né? Nós temos a divisão em blocos, onde nós temos um primeiro bloco que vai das 7 às 19 horas, 7 da noite, até as 8h52. E nós temos aí 2 aulas e meia. Depois também nós temos o segundo bloco, que vai das 9h07, das 21h07 às 22h55, totalizando 2 aulas e meia. Então, são 5 aulas diárias. Lembrando que vocês terão frequência mínima de 75% das aulas dadas. Então, nós vamos pegar todas as aulas dadas no período e tirar 75%, que é as aulas que vocês deverão ter como frequência, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa frequência. Cada professor vai dizer como que fará a parte de frequência de vocês. No meu caso, a frequência de vocês está atrelada à entrega da atividade. Então, cada disciplina, eu gero lá um formulário de atividades, onde vocês têm um prazo para entregar essa atividade para mim. E entregando a atividade, vocês têm presença. Então, assim, não importa se vocês entraram ou não na aula online, tá ok? Mas entregou a atividade, aprendeu o conteúdo, entregou a atividade, participou, tem presença. Não participou, não entregou a atividade, ficará com falta, infelizmente, tá? Então, tem um prazo aí que eu dou para que vocês possam estar realizando essas atividades. Às vezes não dá tempo de fazer na hora ali da aula, então vocês têm um prazo maior para entregar essas atividades. Lembrando que não deixe para depois, né, para não acumular. São muitas disciplinas, então a gente não deve deixar acumular essas atividades. E qualquer dúvida que tiver em relação à não presença em aula, eu não consegui entrar nesse dia, tal, é só comunicar com o professor, com a professora,
da disciplina e é tudo conversado, tá ok? Então, vocês que estão comigo aqui, do grupo 1, nós dividimos em 2 grupos, para que cada professor possa trabalhar com um grupo, tá? Então, é dividido a turma de vocês. Então, na segunda-feira, vocês do grupo 1 trabalharão comigo na operação de softwares aplicativo 1, no primeiro bloco, e no segundo bloco, nós vamos ter gestão de sistemas operacionais 1. Então, tanto o primeiro bloco quanto o segundo bloco, na segunda-feira, será comigo e será remoto, ok? Na terça-feira, vocês trabalharão comigo programação de computadores nos 2 blocos. Então, começa às 19 e vai até às 22h55. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a construção de programas de computadores. Na quarta-feira, vocês terão um banco de dados com o Guilherme, com o professor Guilherme, no primeiro bloco. E no segundo bloco, com o professor Ronaldo, instalação e manutenção de computadores. Na quinta-feira, os 2 grupos trabalharão com tecnologia da informação, com a coordenadora Jaqueline. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar reportando para ela também na quinta-feira. E no segundo bloco, vocês vão trabalhar também com instalação e manutenção de computadores com o Ronaldo, que são 5 aulas. Então, para manutenção de computadores, vocês têm 5 aulas. São divididas na quarta e na quinta-feira. Depois, na sexta-feira, vocês terão no primeiro bloco suporte ao usuário com o professor Ricanello, com o Marco, e linguagem, tecnologia e trabalho com a professora Viviane. Então, são esses horários que vocês têm que estar atentos, tá? Vocês do grupo 1. Então, meu horário ficou segunda e terça, os 2 blocos, tá ok? Então, a gente inicia às 7 horas e vai até às 22h55. Quais são os critérios de avaliação para minhas disciplinas? Então, são 3 disciplinas e elas vão seguir o mesmo trajeto. Então, olha só, vocês serão avaliados pela participação, pelas habilidades, pelas competências desenvolvidas. E onde que a gente vai desenvolver isso, né? Cada aula eu vou deixar para vocês no Teams, que é a nossa plataforma de acesso ao ensino remoto. Eu vou deixar para vocês lá todas as nossas aulas. Então, eu deixo uma videoaula, que fica lá no meu canal do YouTube. Eu deixo material de apoio, que é uma apostila. E, além disso, eu também vou deixar o formulário para que vocês possam estar respondendo este formulário. Tem também um tempo, né? Geralmente eu deixo uma semana para que vocês possam entregar. Esse formulário, pessoal, ele vai gerar participação nas aulas. E cada participação em aula vai contar como uma avaliação também. E além do que, né? Esses formulários, eles vão gerar também a presença de vocês. Não tendo presença, participação ali, respondendo as questões do formulário, vocês terão, então, já uma pontuação comigo. E depois a gente fará também avaliações durante alguns períodos aí para fechamento e ver como que vocês estão. Então, é muito simples, o aluno só não passa porque não quer. Porque eu deixo todo o material ali no Teams, né? Por exemplo, eu não pude entrar na segunda-feira que é a minha aula, não tem problema. Você entra no outro dia, né, no período que eu deixei disponível para que você possa entregar essa atividade. Você não precisa ficar comigo ali na aula online, tá? A não ser que você queira tirar alguma dúvida. Você pode depois estar acessando esses materiais, vendo as videoaulas, acessando o material de apoio e também depois fazendo as atividades do formulário. Porém, você tem que ter a responsabilidade de estar entregando, neste período, esses formulários que eu envio para cada disciplina. Tá? Então, esses são alguns dos critérios de avaliação das minhas disciplinas. Então, é muito simples, não tem por que não passar nas disciplinas, basta que vocês estudem e apliquem os conhecimentos, que dá tudo certo. Aqui na escola nós trabalhamos com algumas menções, onde nós temos MB muito bom, que vai entre 9 e 10, em relação às notas, tá? B bom, 7 a 8,9, R regular,
5 a 6,9, isso é para as minhas disciplinas, tá? Aqui, esse padrão de notas aqui por numeração, para que vocês possam saber o que vocês estão tirando. E insatisfatório, de 0 a 4,9. Então, prestem atenção. MB, B e R, o aluno passa, tá ok? Agora, se ele ficar com um I e tiver menos de 75% de presença nas aulas, ele repete, certo? Agora, se o aluno tirou I, mas tem frequência, ele pode carregar 3 disciplinas, e fica de dependência em 3 disciplinas, de progressão parcial. Só não pode fazer isso no terceiro módulo, tá? Porque vocês vão estar formando. Mas o resto, no primeiro módulo e no segundo módulo, normal, vocês podem carregar 3 disciplinas. Lembrando, então, que vocês serão avaliados por provas, participações, habilidades e competências. E tem que estar lá respondendo os formulários que eu envio para vocês para cada disciplina. Então, esses critérios aqui que são usados, tá, nas disciplinas, e a avaliação, cada professor tem a sua. As minhas são essas. Então, prestem bastante atenção, né? Vocês serão promovidos, né? Serão considerados promovidos no módulo ou série o aluno que tem obtido rendimento suficiente, então tem que ser de R para cima, nos componentes curriculares, e frequência mínima de 75% após a decisão do conselho. Então, tendo rendimento suficiente de R a MB e frequência mínima de 75%, vocês passam, tá? No regimento escolar, ele diz o seguinte, então prestem atenção, ó. No artigo 74, para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração independente do rendimento. Então, pessoal, frequência é o que pega, tá? Não tem frequência, repete, certinho? Artigo 75, será exigida a frequência mínima de 75% do total das aulas, né, das horas de efetivo trabalho escolar, considerando o conjunto dos componentes curriculares. Então, pega todos os componentes curriculares, todas as disciplinas e tira 75% delas. Tá? Então, a frequência mínima é 75 no global. No artigo 76, ele diz o seguinte, ó, será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento suficiente, expresso pelas menções MB, B ou R. Então, se você tem MB, B ou R nos componentes e frequência mínima, vocês poderão estar passando nessa disciplina. Então, para cada disciplina, ela será analisada esse conjunto de requisitos. Artigo 79. Será considerado retido na série ou módulo o aluno que não tem frequência, menos de 75%. O aluno com assiduidade inferior a 75%, portanto, no conjunto dos componentes curriculares. Então, se vocês não tiverem no global a frequência de 75%, vocês acabarão perdendo aí, né? Vocês ficarão retidos na série ou no módulo. No artigo 80, ele diz o seguinte, ó, será considerado retido na série ou módulo após decisão do conselho de classe, porque a gente também tem um conselho de classe, tá? Quanto ao rendimento, o aluno que tem obtido menção I em mais de 3 componentes curriculares. Então, aqui, pessoal, cuidado, tá? Não pode ficar em mais que 3 componentes e nem mesmo ter frequência abaixo de 75%. Caso vocês tenham nota e frequência baixa, infelizmente, fica retido também, tá ok? Então, a frequência pega muito. Então, prestem bastante atenção nas aulas, tentem entrar nas aulas certinho, façam as atividades que o professor manda, que o professor pede. Se tiver algum problema, entre em contato com cada professor, tá? Porque às vezes a gente tem alguns problemas de saúde, alguns problemas de internet. São problemas que agora, por causa da pandemia, são normais. Então, basta conversar com cada professor, não fique um aluno fantasma, tá? Leve ao conhecimento do seu professor da disciplina, para que juntos, né, possamos então aí tá conseguindo aí
essa promoção, né? E esse rendimento para que vocês possam estar indo para o próximo módulo. Nessa parte aqui, então, nós vamos estar aprendendo a usar o Teams para as minhas disciplinas, como que eu trabalho com o Teams nas minhas disciplinas. Lembre-se o seguinte, né? Você poderá usar tanto por celular quanto pelo computador, tá ok? O Teams, ele é um programa da Microsoft, onde vocês poderão estar utilizando tanto pelo computador ou tanto quanto pelo celular também. Então, para usar o Teams, ele é bem simples. Vocês vão acessar o Teams, tá? Através do e-mail institucional, com login e uma senha. E aqui na parte de equipes, vocês verão, tanto no computador quanto no celular, na parte de equipes, as equipes que vocês estão cadastrados. Então, para nossas disciplinas, nós vamos ter as equipes PC1, que é de programação de computadores na terça, GSO1, que é na segunda-feira, e operação de softwares aplicativos, que também é na segunda-feira. Então, é só acessar, clicar em cima deste canal, tá? Então, eu cliquei nesta equipe, e nesta parte aqui, embaixo de geral, vai ter todas as aulas por data, onde vocês poderão, então, estar acessando. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui algumas equipes que eu trabalhei o semestre passado. Vou entrar aqui para vocês verem como que funciona. Então, tá vendo aqui, ó, nessa parte embaixo do geral, vocês encontrarão, tá? Encontrarão todas as datas das quais a gente trabalhou. Então, segunda-feira é uma data, terça-feira é outra. Então, é só entrar por data que vocês terão acesso aos materiais. Então, aqui eu deixo algumas instruções, deixo também aqui a videoaula, o material de apoio, que é a apostila, e a atividade, que é a chamada do dia. Então, acessando aqui, né, via Teams, vocês poderão, então, ter acesso a todo o conteúdo da aula dada no dia. Então, é bem simples trabalhar com o Teams, tá? Então, é só entrar em equipes aqui, e entrar na equipe da aula do dia e tá acessando os materiais de apoio. Lembre-se o seguinte também, tá? Quando tiver algumas reuniões online, elas estarão todas aqui no calendário. Então, o calendário, ele mostra as reuniões que vocês têm online, ou seja, as aulas que vocês têm online, tá ok? Então, por exemplo, para a gente se reunir online, elas vão estar todas aqui no calendário. Então, basta acessar o calendário aqui em cima e verificar por dia da semana. E aí vocês podem estar acessando, então, as aulas e se reunindo à reunião do dia. Gostaria que vocês expressassem as dúvidas para que eu possa saná-las.